Agora sim, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, nosso direto ouvinte, amigo, companheiro de Facebook, está conosco nessa live. Nosso boa noite. Que Deus abençoe sua vida, na medida do possível, como sempre de costume. Se o som estiver bom aí na sua casa, nos avise, por favor, para que, se houver alguma dificuldade, nós tentemos resolver. A paz de nossa irmã Sônia. Temos aí uma tarefinha que foi colocada lá no grupo do WhatsApp da igreja. Aqueles irmãos que puderam ouvir lá a perguntinha, que puder dar as suas respostas aí, nós aguardaremos durante alguns minutinhos. Só para lembrar, as perguntinhas foram enviadas através do celular da nossa irmã Rutilene. A você que não é do grupo do WhatsApp da igreja, eu posso até facilitar a sua vida. Vamos fazer aqui a perguntinha antes da oração. A oração já vai respondendo antes da leitura do texto. Quem são os pais de Moisés? Quais eram os seus irmãos? E quanto tempo ele ficou com sua mãe antes de ser posto no rio? Repetindo. Quem eram os pais de Moisés? Quem eram seus irmãos? E quanto tempo ele ficou com sua mãe antes de ser colocado no rio? Obrigado pelos irmãos que estão dando aí o feedback do som, né? Nossa irmã Glaucia, boa noite. Irmã Berta, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue a reinar no coração de vocês, a reinar no lar de vocês. Nós esperamos que não só você, mas como toda a sua família, como toda a sua casa esteja bem. Antes da oração, darmos aí o aviso do texto, que está baseado no livro do Êxodo, capítulo. Estamos lendo até o versículo 10. Êxodo, capítulo 2 até o surgimento, o nascimento de um grande líder. Permita-me orar neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te rendemos pela tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, sobre o teu amor para com cada um de nós que nos constrange, que nos, através da tua multiforme graça, nos trouxe para perto do Senhor. Muito obrigado pelo cumprimento da promessa em Jesus Cristo, teu Filho, o qual nos dá a garantia, que é o nosso penhor da nossa salvação. Nós queremos te agradecer por isto. Te adorar, Senhor, por todos os teus feitos, teus maravilhosos feitos, por tudo que criaste, por tudo que fizeste. E nós queremos render-te graças, louvor e adoração pelo que o Senhor fez. Render-te graças e adoração também pelo dia que o Senhor nos deu, pelo sol que nasceu, pelo alimento que tivemos. Te adorar também, ó Deus querido, por estar num país livre, onde nós podemos te adorar com liberdade de expressão, dizer do nosso amor, dizer da nossa alegria, de pertencermos ao Senhor. Nós te adoramos por isto. Te adoramos, Senhor, porque neste período de isolamento social, o Senhor oportunidade. O Senhor abre para nós este caminho para estarmos falarmos da tua palavra, podermos aprender do Senhor, podermos desfrutar, ó Deus querido, da tua voz aos nossos corações, através da tua palavra escrita. Te adoramos, Senhor, por cada membro de nossa família, pelo teu cuidado sobre eles, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos te adorar. Te adoramos, ó Deus querido, pela tua igreja reunida, cada um dos teus filhos, que tem, ó Deus amado, aproveitado este tempo para te adorar, te louvar, te bendizer, porque reconhecemos ser o Senhor, o único digno de honra, adoração e louvor. Te adoramos, ó Deus querido, pela nossa nação. Te adoramos, ó Deus querido, pelo ar que respiramos. Enfim, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos nossos amigos, pela provisão que não nos falta. E nós queremos te adorar também, Senhor Deus querido, pelo povo que estão diretamente envolvidos no atendimento ao povo brasileiro neste momento de dificuldade.
te adorar e te pedir que o Senhor continue amparando a classe dos médicos, que tenha, ó Deus, desempenhado um papel importante nesse momento, com os seus conhecimentos, com o seu empenho, o seu esforço físico, muitas das vezes acima, Senhor, do natural, do normal, mas nós queremos te adorar pela vida deles e rogar aos céus que nessa mesma disposição. Te adorar, ó Deus querido, por todos aqueles que têm se preocupado na pregação do Teu Evangelho, na demonstração do Teu amor para conosco, sem crise, sem brigas, sem nenhum, ó Deus querido, impedimento. Nós queremos adorar pelos pastores, rogar aos céus pela vida deles. Ó Deus querido, neste momento muito especial, apresentar os enfermos, aqueles que têm chegado ao nosso conhecimento que carece do Teu carinho, da atenção, te pedindo ao Senhor que o Senhor envie o lenitivo, o remédio, para que, livre das dores, das dificuldades, aqueles a quem o Senhor quiser retornar. Queremos te rogar e te adorar por isto, porque o consolo do Espírito Santo tem chegado até os nossos corações na medida que perdemos os nossos entes queridos. Muito obrigado, Deus, porque o Teu amor não falha, o Teu amor nos constrange a vivermos de formas humilhados, reconhecermos o Teu senhorio e a Tua soberania também sobre as nossas vidas. O Senhor é quem dá e o Senhor é quem tira, e por isso nós queremos louvar o Teu nome. Mas de forma muito direta, suplicar o consolo por aqueles que têm perdido seus entes queridos. Agradecemos pelo te rogar ainda mais, um pouco mais ainda do Teu atenção, do Teu cuidado, para que nenhum de nós venhamos a ficar, mas que prontos e de pé possamos agradecer e louvar o Teu nome sempre, te adorar. E neste período, Senhor, de distanciamento social, quando as igrejas não podem se reunir, nós queremos te agradecer pelos motivos que nós temos tido. Muitas de nossas congregações têm completado aniversário e não podemos nos reunir para te agradecer por isto. Nós queremos deixar aqui de público ao Senhor o nosso agradecimento pelo tempo que o Senhor tem dado de caminhada, de experiência para conosco através dos Teus filhos, pela história do Evangelho que de forma muito clara tem chegado até nós, pelos Teus queridos que no passado empenharam suas vidas para que nós hoje tivéssemos o conhecimento da Tua palavra. Nós queremos te adorar por isto. Certo, ó Deus querido, da Tua atenção, nós deixamos aos Teus pés as nossas dificuldades, os nossos pedidos. Cuida de nós, para que possamos sempre ter motivos de adoração, para que possamos sempre, ó Deus querido, ter lembrança dos motivos de adoração, porque eles nós já os temos. Mas que a nossa memória, que a nossa mente esteja vívida na certeza do Teu cuidado, do Teu carinho, sempre. Certo, ó Deus querido, os agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Bom, como já nós havíamos falado, acenando aí para os nossos irmãos, nossos queridos, né? Dando boas-vindas a todos que estão conosco nesta noite. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que adorem ao Senhor. Que fique a coragem de levantar a bandeira do Evangelho, na pregação do Evangelho. Que todos que estiverem próximos de nós possam ouvir da nossa boca a majestade do nosso Deus. Em alegria nós declararmos isto. Bom, como havia prometido, e antes de ler o texto, deixa eu dar as respostas das perguntinhas que nós fizemos. Quem é o pai e a mãe? Quer arriscar contra a Eu coloquei. Já? Joquebede. Joquebede. Aham. É o pai. Arão. Arão. E Miriam. Miriam é a irmã. Por quanto tempo? O texto bíblico responde para nós. Vezes Joquebede, antes que
ela o depositasse lá no rio. Agora nós vamos ler o texto para que procedamos à pregação da palavra. E aí dentro diz o texto do capítulo 2 do livro do Êxodo, a partir do primeiro versículo. Um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o sal à beira do rio. Ficou de longe para de suceder. Desceu a filha de Faraó a se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. E disse: Este menino é dos hebreus. Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? E crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Teremos que desligar o... Voltou. Eu não sei aí onde que travou, porque eu estava lendo de cabeça baixa, mas não retornarei a ler o texto nesse momento. Acho que foi a internet que caiu. A internet deu uma falha aí. E nós vamos proceder então da explicação do texto. Como eu estava de cabeça baixa lendo o texto, não vi onde nós paramos. Então na explicação do texto você vai entender, pela misericórdia de Deus, até onde nós queremos chegar. Foi-se um homem da casa de Levi. Segundo o comentário da Bíblia Esperança, este homem é da casa de Levi. E casou-se com uma mulher descendente de Levi. Esta mulher é Joquebede. Deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Aqui nós encontramos no texto anterior o que está acontecendo. Quando José desce ao Egito, lá bem atrás na história, o faraó é alguém bom. Que... Voltou. Peça os seus... Vamos pedir os meninos para desligar lá? Vamos tentar aqui manobrar para que a gente consiga, já que a nossa internet está com dificuldade. Isso é muito complicado. A gente perde o fio do pensamento. Na verdade, a gente não sabe se está gravando, se os irmãos estão nos ouvindo. Fica complicado. Algum dos irmãos que estiverem aí ao vivo aí, diz para nós se já voltou, se não voltou. O pastor não tem muita prática com esse negócio da internet, a igreja conhece. Mas vamos tocar no barco, vamos seguir. Então eu dizia no versículo 2 que essa mulher que concebeu e deu à luz é Joquebede. E o texto anterior conta para nós a chegada do povo de Israel, né? A história anterior conta a chegada do povo de Israel no Egito. Só que mudam as pessoas, mudam os faraós, e agora quem está no governo é um faraó ruim, é um homem de coração duro. E o que ele faz? Ele escraviza o povo, ele pesa sobre o povo, e este povo pede a Deus que o liberte. Este povo vai orar rogando a Deus para que fique livre. O texto do capítulo 1 do livro do Êxodo, a partir do versículo 15, conta então a história das parteiras, que eram pagas para sacrificar os meninos e deixar as meninas seguirem. Eu ainda estou com dúvida se estou gravando, mas preciso seguir.
Eu não sei como vai terminar, mas preciso seguir. Pede para alguém falar alguma coisa aí. Estou pedindo aos irmãos que estão online aí, se puderem dar um sinal de que estão me ouvindo bem. Eu estou no versículo 2, ainda na parte da introdução. Voltou, né? Obrigado aí, Tânia. Obrigado aí, Denilson. Vamos lá. Vamos seguir o fluxo. Vamos ver até onde vai. Desliguei os três. O que eu desliguei aqui um pouco de aparelhos, vamos ver se vai melhorar. Bom ter pessoas capacitadas por perto que já vê logo a dificuldade. Bom saber. Vocês estão ouvindo o fundo musical? Já que a gente já parou para falar mesmo? Sinalizem para nós aí se dá para ouvir ou se dá para aumentar um pouquinho mais. Porque eu não estou ouvindo. Não, mas está tocando. Vamos lá. Então eu dizia que o povo começa a chorar, o povo começa a pedir a Deus que os tire do cativeiro. Esse cativeiro que foi algo opressor sobre a vida do povo de Israel. E aí começa a história desse grande líder. A história de que nós queremos tratar de fato de verdade. Moisés nasce dessa união de Joquebede e Anrão, seus pais. Os dois irmãos mais velhos já nasceram sobre esta opressão do governo, ou do faraó. E agora Joquebede esconde Moisés por 3 meses. Mas não podendo mais esconder, diz o versículo 3, ela pega o cesto, calafeta por dentro e por fora com betume. Boa noite, irmã Rosângela, chegando aí. E coloca no carriçal, ou seja, numa espécie de um pequeno porto, uma pequena praia no rio, onde as mulheres estavam ali para se banhar. A saber, a filha de Faraó e as suas donzelas estavam ali pegando sol, podemos assim dizer. O rio Nilo é um rio interessante nessa história, né? Ele é o rio é um rio importante nessa história. Ele não é muito tranquilo. Ele tem esse lugar de recuo, mas é um rio que tem as suas dificuldades. E para tanto, Joquebede, ao mandar que sua irmã Miriam coloque o cestinho lá, pede para que ela fique vigiando. E é isso que ela faz. Versículo 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Na melhor das hipóteses, a água levaria, a correnteza levaria este cestinho até perder de vista. Só que o versículo 5 abre a cena com a filha de Moisés, ou a filha de Faraó, perdoe-me. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Primeiro grande acontecimento, depois que Moisés sai de sua casa, deixa sua tenda. Fazer o cestinho, calafetar, colocar no rio e pedir para que alguém fique vigiando é algo entendível. É a parte que cabe a Joquebede e é uma parte que nós entendemos não haver dificuldade. Eu digo dificuldades de trabalho. Não estou falando da questão emocional. Deve ter sido terrível para Joquebede ter que se separar do seu menino. Mas aí então, no versículo 5, conta para nós este primeiro milagre. Qual é? A filha de Faraó, ao ver o cestinho, é chamada a atenção para ele e manda que a sua criada, ou que a sua donzela, uma das que com elas estava, pegasse o cestinho. Abriu o cestinho e viu. E que surpresa, né? O menino chorava. Não era para menos, né? Era um lugar totalmente diferente daquilo que uma criança pode ter como habitat, como lugar para se viver. E logo identificou. Esse menino é dos hebreus.
Ou seja, esse menino é diferente. Esse menino traz consigo marcas de um povo diferente. Ele não é dos egípcios, ele é o menino dos hebreus. O que aquela história conta para nós no texto anterior? O menino não devia crescer. Mas como é plano de Deus, Moisés não morre no parto. E como é plano de Deus, Moisés não morre no rio. E como é plano de Deus, Moisés também não vai morrer na mão de Faraó, porque levado pela sua filha ao palácio e reconhecer que esse menino é um dos hebreus, ele, ao reconhecer que esse menino é um dos hebreus, ele diz à irmã, ou seja, aquela que ficou tomando conta, Miriam, que ficou tomando conta na beira do rio. Miriam se apresenta como alguém, como um intercessor. Assim como eu e você precisamos de pessoas que intercedam por nós, quando nós não temos força, e no caso aqui Moisés está indefeso, precisa de alguém para trabalhar por ele, Deus estava agindo ali. E Miriam então diz, quer que eu vá chamar uma das hebreias e sirva de ama e te crie esta criança? Imaginemos aqui que é um milagre muito, mas muito abençoador para a vida de Moisés. Porque para onde que ele vai? Quem é essa hebreia que Miriam vai chamar? Entre você no texto, vamos nos permitir isto. Se você vai assistir essa cena e você tem a oportunidade de ser este link, de ser esse elo de ligação para trazer alguém para cuidar desse menino, melhor que seja a mãe dele. Miriam conhecia, sabia que era o seu irmão. Quem ele vai chamar? Ele entrega então a Joquebede, a sua mãe, como eu disse, isso está explicado lá na Bíblia de Estudo Esperança. Se você tiver uma Bíblia de Estudo em casa, você vai ver aí de que eu estou falando. Com base em que nós afirmamos ser Joquebede a mãe de Moisés. Respondeu a filha de Faraó, versículo 8, vai! Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, ou seja, chamou Joquebede, e também era sua mãe. Então a filha de Faraó diz, pega o menino e cria-o. E por você criar este menino, ainda vou te pagar o salário. Olha que benção. Em tempos de dificuldades, aparece alguém para devolver o filho à mãe e ainda sustentá-lo-á. Ainda pagará para que esse menino seja criado. Interessante. E ao chegar em casa, ao ser levado para a casa de Joquebede, Moisés é criado do melhor jeito. Até voltar, eu acho que minha bateria vai acabar. Poxa, hoje nós não estamos com tanta felicidade como nos outros dias. Nossa contra-rega vai nos ajudar aqui na medida do possível. E então, deixe-me seguir. Moisés fica na casa de Joquebede até o ponto do desmame. Ele é criado em sua casa até o ponto dele já ser grande, diz o versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. E esta lhe chamou Moisés, dizendo, porque das águas o tirei. Essa é a explicação do texto, e eu espero que você me perdoe aí nesse atropelo de internet que cai, de dificuldades que nós atravessamos até aqui, mas ficou claro aqui para nós, e eu espero que para você também, a explicação do texto, a defesa do texto. Está nascendo um grande líder, está nascendo um grande homem de Deus.
Deus que, em sua infinita graça e misericórdia, conhece a história, porque Deus não olha como nós olhamos a história de uma forma sequencial, né? Nós tivemos o passado e vivemos o presente. Para Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus, por ser onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe o antes, o durante e o depois. Ele sabe o fim. Por isso que nós temos a propriedade em afirmar para que você e eu estejamos tranquilos. Por quê? Porque a nossa história está nas mãos de um Deus que sustenta todas as coisas. Está na mão de um Deus que sabe todas as coisas. E o fim da nossa história, por estar na mão deste Deus soberano, não nos deve trazer preocupações além daquilo do que possamos suportar. Deus é um Deus que cuida de nós e nós vamos ver isto através desta breve reflexão no que nós poderíamos intitular o nascimento de um grande líder. Moisés, tirado das águas, né? Literalmente essa é a tradução de seu nome. Moisés, um homem que precisava ter um conhecimento vasto, porque, como eu já afirmei, Deus sabe o final da história. Ele precisa ser preparado para enfrentar dificuldades. E nós sabemos, o período de vida de Moisés, quando ele vai morrer lá no Monte Pisga, olhando para a terra prometida, onde ele mesmo, uma forma aí que a teologia explica, mas não é um assunto para esta noite, ele mesmo relata como foi a sua morte. 120 anos é o total da sua vida, que nós vamos dividir em 3 partes. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, depois mais 40 anos de novo no deserto junto ao povo. Seus primeiros 40 anos ele tem o melhor dos ensinamentos, ele tem o melhor da vida, ele tem o melhor do que se pode ter. Lembre-se, o seu início de vida foi muito complicado. A sua mãe, ao ter a gestação, teve que esconder. O parto do menino foi algo abafado, escondido. Nós sabemos como a lei pesava sobre. Os meninos tinham que morrer. E de forma milagrosa, Joquebede consegue esconder Moisés dentro da sua pequena tenda. E por que nós entendemos que era uma pequena tenda? Porque o povo estava escravizado. Joquebede, muitas das vezes, tendo que lidar com a situação dos 3 filhos sozinho, porque Arão tinha que sair para trabalhar, para sustentar o grande império do Egito, como escravo, como alguém trabalhador. Chega aos 3 meses, Joquebede não pode mais, não tem mais como o esconder. E eu fico imaginando como deve ter sido difícil esse momento, essa ruptura, essa separação, de ter que deixar Moisés seguir, ou de fazer com que Moisés siga. É ela quem trabalha, como já dissemos na explicação, é ela quem trabalha todo este trabalho de separação. É ela quem trata todo esse momento de despedida. Prepara o cesto por dentro e por fora, enrola o menino, e eu fico imaginando a última vez que ela amamenta antes de colocá-lo no rio. Deve ter sido muito difícil para uma mãe como Joquebede se separar do seu filho. Mas como num salto, como num milagre muito grande, breve, Moisés vai voltar para casa. E quando ele é entregue à filha de Faraó, depois de tê-lo criado até um certo desmame, até um certo tamanho, Moisés vai ter então o melhor dos ensinamentos. Ele vai ser criado dentro do palácio, na companhia da filha de Faraó, na companhia das melhores pessoas, provido de todo o conhecimento. Moisés vai ter uma alimentação diferenciada, umas vestes diferenciadas, mesmo sendo ele um hebreu, que todo mundo sabia que era, todo mundo dentro do palácio sabia que Moisés não era dos egípcios, mas ele foi criado como se fosse.
Para quê? Para aprender a linguagem palaciana, para aprender como se portar, para aprender como estar diante do faraó. Tudo isto até o dia fatídico que ele vai então certo a briga entre os dois lá, e ao defender o hebreu, ele é obrigado a tomar uma atitude quando ele mata aquele homem. E aí, primeiro tempo de vida de Moisés, a faculdade de conhecimento material é lhe dado então, e ele é separado. E nesse segundo período, que nós podemos chamar agora, então, ele vai aprender, ele vai cursar uma nova faculdade, se é que assim podemos dizer. Ele que desfrutou de todos os conhecimentos do palácio, agora ele vai aprender o que é viver a realidade do deserto, o que é o sofrimento, as dificuldades da vivência no deserto. Mas nos lembrando sempre que a carga de conhecimento, aquilo que ele havia adquirido, ele já guardara consigo mesmo. E agora nesse período então ele vai adquirir casca, ele vai adquirir massa, ele vai adquirir resistência para os seus últimos 40 anos. Então Deus o chama, você conhece a história, Deus o chama, o faraó, ele de início diz que não tem condições, diz que não dá, mas Deus dá a eles as garantias, Deus lhe mostra o caminho, e então ele volta para conversar com o faraó, segundo a instrumentalidade do seu irmão Arão. Eles vão lá e conseguem, a duras penas, depois das 10 pragas, tirarem o povo do Egito. E aí você já sabe, o período que ele vai passar no deserto, de tudo que ele viu, de tudo que ele presenciou. E olha que ele presenciou coisas gloriosas. É no deserto que Deus dá pão e água para aquela multidão que com ele estava. É no deserto que Deus dá sustentação para ele nos momentos de dificuldade. É no deserto que Deus dá a ele, não só a ele, mas também a todo o povo, provas cabais de que Deus é um Deus presente. E aí nós precisamos fazer a nossa primeira parada de contextualização. Como vocês bem me conhecem, não faremos aquela contextualização grande no final. Mas na caminhada da vida, da história de vida de Moisés, tudo que ele viu da forma humana de se tratar, de tudo que ele aprendeu, de todos os subterfúgios que foram agregados a ele na sua vida, nós percebemos que Moisés é um homem de atitude, que Moisés é um homem que não se acovarda. Moisés é um homem que ouve a voz de Deus, porque por muitas vezes no deserto ele tem a oportunidade de dialogar com Deus. E aí então, parando para contextualizar, meu irmão, meu ouvinte, nós precisamos ardentemente na nossa vida, na nossa caminhada, entendermos alguns princípios, primeiramente, de um Deus que pode todas as coisas. Primeiro, Deus é o Deus que não perde o controle. O pastor tem dito isso nos últimos dias por muitas vezes. O nosso Deus não nos abandona, mesmo que o nosso coração frágil, e aí eu sempre faço a comparação com a canção do Rebanhão lá dos idos dos anos 80 para 90, que dentro de nós, ou dentro de você, mora um coração pequenininho, frágil, como bolha de sabão. O nosso coração frágil, pequenino, intempestuoso às vezes, fazemos coisas que não queremos, tomamos atitudes que nos arrependemos em seguida, mesmo sendo nós tão frágeis e pequenos diante das dificuldades, o nosso Deus não nos abandona, Ele está sempre junto a nós, e a sua presença na nossa vida é a garantia de que o Deus que atuou no passado, atua no presente, vai também atuar no futuro. Vai cuidar de nós em todos os tempos de nossa vida. Moisés agora está com a grande responsabilidade, quando o faraó permite que ele saia, não sobre a ordem de Moisés, porque Moisés foi apenas o instrumento, mas sobre a ordem, sobre a égide, sobre o domínio, sobre o comando do nosso Deus.
ele tem então a responsabilidade de tirar o povo e atravessar o deserto. Mas lembre-se que a segunda fase de Moisés foi viver no deserto, e ele, mais do que todo o povo de Israel, sabia o que era viver no deserto, das dificuldades do deserto. Mas ele, nos momentos de dificuldade, ele se retirava para orar, se retirava para ouvir Deus falar. E ao ouvir Deus falar, transmitia ao povo. E o que isso quer dizer para nós nesse momento de contextualização? Fique firme, meu irmão. Deus está cuidando de você. Deus está honrando a sua própria palavra quando ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está honrando a sua fala, Deus está honrando a sua palavra quando ele diz que nós fomos escolhidos dele, e sendo escolhido dele, ele tem ciúme de nós. Nós somos para com o Senhor como a menina dos seus olhos. O texto bíblico nos garante isto. E o cuidado de Deus sobre as nossas vidas são as causas de nós não sermos consumidos. Moisés atravessa o deserto. Como já disse, vê milagres incontáveis. Ele vê atuações indizíveis do nosso Deus para com aquele povo. E como ferramenta de Deus, o que ele deixa claro é que este povo precisa ouvir a voz de Deus, obedecer a este Deus, porque aqueles que não assim fizerem, aqueles que pensam poder viver a vida longe de Deus, aprendem com Moisés no deserto que não existe essa possibilidade. Aqueles que querem se autogovernarem, aqueles que acham que podem, por suas próprias atitudes, viver distanciado de Deus e segundo a sua própria vontade e buscar outros meios, ficam no deserto, são abraçados por a terra. Nós vemos lá muitos dos que tentaram se levantar contra Moisés, como foi o seu fim. Nós precisamos entender que mesmo estando no deserto, Deus está conosco. E é no deserto, e é na dificuldade, e é na luta que nós precisamos dar provas da nossa adoração por este Deus. Talvez se nós estivéssemos falando isso em outros momentos, se a maré tivesse calma, se as ondas estivessem tranquilas para o nosso lado, se nós vivêssemos um grande momento econômico, se nós não estivéssemos em meio a uma pandemia, talvez essa palavra, esse texto falasse de uma forma mais suave aos nossos corações. Mas como nós estamos no meio de um turbilhão, no meio de um terremoto, parafraseando ou comparando as dificuldades, nós estamos vivendo um intenso momento, e ainda nesta tarde podia falar sobre isto quando falava no momento em família. Nós vivemos hoje o que os historiadores, aqueles que estão de posse da caneta escrevendo, que talvez seja um momento histórico na humanidade, um marco histórico na humanidade que ainda não se viu viver neste tempo chamado hoje, em meio a todas as dificuldades. Nós, eu e você, fomos chamados para levantar a bandeira do amor de Cristo, do Evangelho. E eu fico aqui a pensar e a meditar, e quando pensava em falar em nascimento de um grande líder, a sugestão era para dizer a você, caro amigo que nos ouve, que você faz parte dessa história, você é um desses. Para aí para pensar, e eu que estou aqui diretamente, só eu e minha esposa nesse momento, como você era há dias atrás? Quais eram os teus recursos há dias atrás? E como nós estamos, no meio da dificuldade, aprendendo a sobreviver, aprendendo a respirar esses ares tão difíceis? Para os que já me conhecem mais de perto, sabe, nós moramos num pequeno conjunto habitacional, num condomínio da prefeitura aqui no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Moro aqui há 16 anos, desde que me casei. E eu fico a observar algumas coisas acontecendo
que jamais eu pudesse imaginar. Jamais pudesse imaginar que um vizinho, ao ir ao supermercado, pudesse falar com o outro: estou indo ao mercado, precisa de alguma coisa? Isso era algo que não acontecia. Quando aparece alguém com alguma dificuldade, quando você sabe que alguém está fazendo máscara protetora e trocando por alimento não perecível para sustentar alguém ou para se sustentar a si mesmo, o seu coração, eu sei disso, o seu coração até arde, você pensa assim: eu já tenho máscaras, mas para ajudar alguém, tendo a possibilidade, eu vou fazer isso. E de nós poderíamos imaginar esse momento? Esse é um deserto que Deus está nos ajudando a passar. E no deserto existe aprendizado. E no deserto existem matérias que eu e você precisamos passar. Nós não estamos soltos. E aí eu diria, se estivéssemos tratando dessa questão em outro tempo, talvez nós olhássemos com outros olhos. Talvez não tivéssemos tantos motivos para pensamentos, para reflexões. Deixa eu afunilar um pouquinho mais, já que nós estamos no deserto. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no Monte Pisga, onde lá no capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés vai morrer e a gente vai fazer a contextualização final, apontando para Jesus Cristo, que essa é a nossa intenção, esse deve ser o compromisso de todo pregador. Mas enquanto estamos no deserto, se não aconteceu com você, eu peço a Deus que não aconteça. Mas quantos de nós, preocupados com alguma coisa, ao irmos deitar, não fugiu o sono? Quantos de nós ainda não foi assaltado por um pensamento de dizer, ou de pensarmos de como será o depois? Hoje eu fiz uma pergunta e eu recebi uma resposta interessante da minha esposa. Como é que deve ser o céu? Talvez a gente nunca tivesse sido chamado tão atenção, tão de perto para esta questão, para esse momento. Mas existem no deserto ensinamentos. Quando a cabeça está mergulhada em todas essas situações, ainda hoje também eu preciso dividir. O meu dia a dia a gente vai dividindo, né? A minha esposa fez com o CP uma brincadeira hoje sobre as músicas, onde ela colocava as charadinhas para as crianças descobrirem as músicas. E aí ela foi falando sobre algumas charadas e ela não podia ajudar as crianças porque se ela ajudasse as crianças seria impróprio, né? Se ela está montando a brincadeira para que as crianças da UCP respondam. E aí um momento ela falou assim: Jonas, você precisa ajudar o Paulinho. Tá legal, vou lá ajudar o Paulinho. E eu vi as charadinhas, os símbolos, como é que é? Os emojis, né? Eu não conseguia entender muito bem. E aí ela colocava as dicas lá dos cantores e eu fui exercitando aquilo. E de repente eu me flagrei, eu me peguei longe de todos os outros pensamentos. Eu estava envolvido na brincadeira e aquele tempo estava passando. O meu deserto estava sendo afastado. Use essa criatividade. Faça coisas diferentes. Não vá fazer como o pastor. O pastor quis fazer coisa diferente há um tempo atrás aí, passou a máquina no cabelo e deu esse resultado, né? Não faça esse tipo de exercício, mas busque exercitar sua mente e o seu coração olhando na direção do Deus que está no comando, mesmo você estando no meio do deserto. E foi isso que aconteceu. Só para nós terminarmos, minha esposa já sinalizou. Quando eu estou falando aqui, eu não vejo a hora, não tenho o relógio da igreja para me orientar. Eu acho que eu já estou falando um pouquinho, mas o tempo passou. Quando o povo sentiu sede e foi reclamar com Moisés. Quando o povo sentiu fome, se lembra do lamento do povo? O povo era tão ingrato que chegou a dizer para Moisés o seguinte: tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Que o milagre de Deus chegou. As codornizes
ou maná caía do céu. Um outro momento interessante é lá em Refidim, no grande momento onde uma rocha virou uma fonte de água. Eu fico imaginando Moisés tocando naquela rocha e a rocha brotando água para saciar a sede de milhões. Olha que coisa interessante. E o nosso Deus é tão bom, tão perfeito, que no caso do alimento, ele falava assim, ó, saiam ao deserto e o que cai do céu vocês recolham para comer no dia. Não guarde para amanhã porque vai estragar. O povo não obedecia, a carne estragava. Esse é o sustento do nosso Deus para conosco. Mas no meio do deserto, Moisés também, como ser humano que era, desagradou a Deus em alguns momentos. E ao chegar bem próximo de começar a conquistar a terra prometida, de atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, Deus chama Moisés para uma conversa. Deus chama Moisés e diz para ele, ó, olha para lá no alto do monte, olha para lá, na direção da terra prometida. Vê até onde os teus olhos alcançam. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num lugar alto e olhar para distante. O Senhor falou a Moisés, tudo o que os teus olhos alcançam será dado ao povo, porém você não vai entrar. Prepara Josué para que ele assuma esta condição e ele fará o povo entrar na terra prometida. Ele vai possuir, ele vai guerrear, ele vai tirar o povo, mas você não vai para lá. Mas Moisés é tido até hoje como um dos grandes líderes do povo de Israel. Aliás, eu diria, Moisés é um dos grandes personagens da história bíblica, não só para o povo de Israel. Se talvez fizesse a pergunta para você, quem são os 3 maiores líderes da história da Bíblia, dificilmente Moisés não figuraria entre essas 3 pessoas. Se você me perguntasse, eu iria dizer que é Moisés, Davi, Paulo, tirando Jesus da história, eu apontaria para esses 3. Moisés é alguém que tem um significado e tem uma história carregada de experiências para nós. Mas a intenção é falar sobre a história de Moisés, pastor? Não. A intenção é mostrar o cuidado de Deus sobre a vida deste povo, através da instrumentalidade de Moisés. E quem é para nós hoje o nosso marco de história? Jesus Cristo. O povo de Israel teve, durante esse tempo, 40 anos de deserto, a experiência de caminhar com Moisés. Você tem a oportunidade de ter a experiência de andar com Jesus. Não abra mão disto. Não permita que as lutas, as dificuldades, os medos, os temores te afastem da presença doce e amorável do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele veio, morreu, ressuscitou e antes de partir para os céus, nos deixou uma palavra muito interessante. Mateus, capítulo 28. Vamos abrir aqui Mateus, capítulo 28. Vou abrir pro forma, né? Porque os irmãos sabem que este é o meu texto. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mas a gente vai pegar somente a última fala do versículo 20. Diante da pandemia, diante das lutas, diante das dificuldades, e eu não queria parar para enumerar, mas se faz necessário, diante do quadro clínico, diante da fala do patrão que demite,
Um momento também difícil para os pais e os filhos, um momento em que a escola está fechada e nós não podemos ter a chegada do conhecimento para os nossos filhos direta, da forma do professor para o aluno, diante das dificuldades em ver que alguns respeitam, alguns entendem o momento e outros não estão nem aí. E a igreja sabe, eu não gosto de misturar política e teologia, mas nós que temos visto aí essa dificuldade grande de caminhar, né? As duas áreas caminharem de forma decente, aqueles que foram eleitos para cuidar de nós estão brigando entre si, nós que somos o povo estamos ficando abandonados. Diante de todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, a fome que está proposta a assolar o mundo, o desemprego que vai ser avassalador, todas essas coisas que ao serem noticiados, tira a nossa tranquilidade, tira a nossa paz. Eu quero vos afirmar, com toda a força do meu coração, fiquem firmes no Senhor. Os homens, eles podem prometer e não cumprir, mas as promessas do Senhor para nós são eternas e elas serão cumpridas nas nossas vidas porque nós somos do Senhor. Salmo 91 é uma garantia destas que o Senhor tem para nós. Nós somos aqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo. Somos protegidos por esse Deus e que nesta proteção viveremos, passaremos por aquilo que o texto do Novo Testamento diz ser leve e momentânea dificuldade. Porque a eternidade que nos aguarda, esta sim será de alegria e paz. Pega as suas dificuldades. Deixa eu terminar diferente do que é costume nós fazermos, né? Pega as suas dificuldades e eu não vou dizer para você lançá-las fora, para você viver absolutamente, irresponsavelmente. Não é isto que eu quero colocar. Eu estou dizendo para você, pega as suas dificuldades, coloque-as todas num cestinho e entregue para Deus. Assim como Joquebede entregou o seu filho para que Deus tomasse conta, entregue as suas dificuldades para que Deus tome conta também. Porque Deus tomando conta, você vai viver no palácio, você vai viver no deserto, mas você vai viver segundo a boa vontade de Deus para a glória dele. O Senhor nos ajude, que as marcas do Evangelho em nós possam produzir bons frutos e que, carregados pelo Senhor, vivamos de forma diferente. Conduzidos pelo Senhor, vivamos de forma diferente. Que o Senhor nos ajude, que, fortalecidos pelo Senhor e pensando de novo no Salmo 91, a praga só chegará em nós se o Senhor permitir, porque nós somos do Senhor. E aí o pastor não está falando de praga do vírus da China, o pastor está falando da praga do pecado, a praga da dificuldade que nos faz vivermos entristecidos e abatidos. Mesmo em meio a dificuldades, pandemias, coronavírus, Covid-19, como é que é o nome do negócio? Vespa chinesa, sei lá o que for. O cuidado do Senhor é sobre nós. E nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Por meio daquele que nos amou. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome. Queremos Te agradecer por este momento bom, agradável, que passou tão rápido, Senhor. Podemos estar aqui dividindo a Tua palavra com os Teus queridos filhos, que através desta linha digital estão ouvindo a Tua palavra. Nós Te pedimos, fortaleça o Teu povo, alimente o Teu povo, encoraje o Seu povo, Deus. Permita ao Senhor que cada um de nós sintamos o que é o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas e que nada possa nos alcançar, que praga alguma chegue à nossa tenda ao ponto de nós esmorecermos, mas que estejamos fortes, firmes na Tua presença, para a glória do Teu nome, para a glorificação da Tua palavra, através das nossas vidas. Oramos assim em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos, terminando essa parte, deixa eu pedir perdão, né, porque lá no início ficou travando, né, a internet com algumas dificuldades. Talvez precisemos aumentar o nosso pacote, mas que Deus nos abençoe, Sua palavra nos alimente. Oremos uns pelos outros. A caminhada é difícil, ninguém disse que seria fácil,
mas em Cristo Jesus nós seremos mais que vencedores. Como sempre termino, fique firme, fique firme. Esse tempo vai passar. Que Deus nos abençoe. E até a próxima vez.